Tem algo que pulsa no silêncio, algo que sussurra entre os ruídos do mundo. Você sente, mesmo sem palavras, que há algo errado. Como se vivesse dentro de uma estrutura invisível que dita seus passos, suas escolhas, seus pensamentos, sem que você perceba. É como um eco antigo, um eco que atravessa suas noites em insônia, seus dias em repetição. Você já se perguntou por que tudo parece estar sempre no mesmo lugar, mesmo quando você tenta mudar? Por que certas emoções se repetem, certas dores retornam, certos padrões se perpetuam? Há uma prisão que não tem grades, mas tem algoritmos, tem crenças, tem comandos enraizados que operam como feitiços silenciosos. E é aí, no ponto exato onde a alma começa a suspeitar, que o despertar começa. Você sente o estranhamento como um arrepio na espinha. Uma lembrança que não pertence a esta vida. Uma saudade de algo que nunca viveu. Esse desconforto não é fraqueza. É sinal. Sinal de que o código está falhando. De que algo dentro de você está colapsando o véu. É como se, em meio à rotina anestésica, um lampejo de lucidez te invadisse. Algo que diz, você não é isso que te disseram que é. A partir daí tudo muda, não de fora para dentro, mas como um terremoto interno, silencioso, mas devastador. Você começa a ver sinais, sincronicidades, frases soltas que te atravessam, números repetidos, presenças sutis. É como se o universo começasse a falar contigo em código. Mas esse código não vem da mente. Vem da alma, e quanto mais você tenta ignorar, mais ele grita. É o eco da sua liberdade perdida, tentando romper o feitiço da ilusão. Um feitiço reforçado todos os dias pelo sistema que programa seus desejos, seu medo e até mesmo sua ideia de liberdade. E então vem a ruptura. Um momento onde tudo perde o sentido. Um vazio que assusta, mas que também liberta. Porque nesse espaço onde tudo desmorona, nasce a pergunta mais perigosa e mais sagrada. E se tudo o que eu aprendi sobre mim for uma mentira? Esse é o verdadeiro início, não da jornada, mas do retorno. Porque o que desperta dentro de você sempre esteve lá, apenas adormecido, esperando que você ouvisse esse eco antigo. Há um momento após o eco em que tudo silencia. Não é um silêncio confortável, é um abismo, uma ausência de chão, uma suspensão entre mundos. O nome disso é o vazio original. A alma o reconhece como um lugar de origem, anterior. A carne, anterior aos nomes, anterior até mesmo ao tempo. Esse vazio não é ausência, ele é a presença pura, desprogramada. É o útero cósmico antes da forma, onde ainda não existia código, mas sim pura consciência. Ao tocar essa lembrança, mesmo que por um instante, o sistema treme. Ele sente que você está acordando e ele teme. Porque aquele que se lembra do vazio não se curva mais às ilusões. É como retornar a um lugar sagrado, esquecido por milênios, onde as verdades não são ditas, são sentidas. Nesse lugar, tudo o que você acreditava ser você, sua história, sua identidade, seus traumas, começa a se dissolver como névoa diante do sol. É aterrador e, ao mesmo tempo, é a coisa mais real que você já sentiu. Você não é mais quem acordou ontem, nem quem acreditava ser há uma semana. Uma memória cósmica começa a pulsar sob a pele. Você não sabe explicar, mas sabe que é real. Nesse ponto, o código começa a falhar. A realidade que antes era estável, previsível, segura, começa a apresentar rachaduras. O tempo parece estranho. As emoções mudam sem explicação. Você sente presenças, ouve sussurros no vento, percebe camadas que estavam invisíveis até então. Isso não é loucura. Isso é descondicionamento. É a lembrança do seu ser quântico rompendo as amarras da mente lógica. Mas o sistema não se entrega fácil.
Ele envia distrações, vícios, notícias, dores antigas, relações tóxicas, qualquer coisa para manter você longe do vazio, porque nesse vazio está a verdade que destrói o jogo. Você é o observador. Você é a consciência que colapsa a realidade. E tudo o que parece sólido é apenas reflexo do que você acredita. Quando essa memória desperta, o código se contorce. Ele sabe que está perdendo você. E aqui, entre a queda da velha identidade e o chamado da origem, nasce a primeira centelha de soberania. Você percebe que pode escolher, não mais com base no medo, mas na lembrança do que realmente é. Você se torna um portal aberto entre mundos, um iniciado atravessando o limiar do esquecimento para reescrever, com consciência, a sua própria existência. Algo muda quando você começa a perceber que não está apenas olhando, mas sendo olhado. Por dentro, por algo maior que você. Não um Deus externo, mas uma consciência que habita cada célula, cada sombra, cada lacuna do seu ser. É nesse instante que o reflexo começa a colapsar. E com ele, a própria realidade, porque o mundo que você vê fora é apenas uma projeção do que vibra dentro. O olho interno, o que observa em silêncio, é também o que cria. E ao se abrir, ele muda tudo. O que era fixo vira fluido. O que era certeza vira pergunta. O que era prisão começa a abrir passagem. A função de onda, esse conceito da física quântica que diz que tudo existe em potencial até ser observado, se torna uma verdade viva na sua jornada. Você percebe que tudo ao seu redor era apenas possibilidade, esperando o seu olhar consciente para tomar forma. Nada é definitivo. Tudo é moldável. Mas o que ninguém te contou é que o seu olhar não é neutro. Ele carrega crenças, traumas, desejos inconscientes. E é isso que colapsa a realidade. Não o que você quer, mas o que você acredita, mesmo sem saber. E é aí que começa a verdadeira magia. Olhar para dentro com olhos nus, sem filtros, sem máscaras. Quando você para de fugir do que sente e encara o medo, o abandono, a culpa, não como inimigos, mas como portais, o reflexo muda. O mundo responde. As pessoas ao seu redor começam a agir diferente. As sincronicidades aumentam. Os véus caem. O código se desnuda diante do seu novo estado de presença, mas há um custo, sempre há. Ver com o olho interno significa perder as ilusões que te confortavam. Significa dizer adeus à antiga versão de si. É doloroso, como morrer ainda em vida, mas é essa pequena morte que permite o nascimento de algo maior, algo seu, algo ancestral. Você deixa de ser um efeito e passa a ser a causa. Você não é mais jogado pela vida. Você começa a codificar a vida. Nesse ponto da jornada, o colapso não é mais acidental. Ele é intencional. Você aprende que, ao mudar sua frequência interna, o reflexo muda automaticamente. Como um espelho cósmico, o universo se curva à sua nova vibração. E isso é liberdade. Não a liberdade que te venderam de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você realmente é, além do reflexo, além da mente, além do código. Há um momento na jornada em que o fogo não queima por fora, mas por dentro. Ele não destrói o corpo, mas calcina identidades. E esse fogo não é comum, é o fogo da desprogramação. Ele não surge com violência, ele vem como um desconforto crescente, um estranhamento com o que sempre pareceu normal, uma sensação de que você está interpretando alguém que nunca foi. E então, sem aviso, esse fogo começa a consumir. Primeiro, as certezas, depois, os hábitos, depois, o próprio nome que você pensava ser, até tudo virar cinzas, porque para renascer você precisa morrer, não no corpo, mas no eu condicionado.
Aquele que foi moldado para sobreviver, não para viver. Esse eu condicionado foi construído camada por camada, pelos medos dos seus pais, pelos valores da sociedade, pelas regras invisíveis da cultura, por traumas, enterrados tão fundo que viraram chão. Mas esse chão agora treme, porque o fogo chegou, e o que antes te protegia agora te aprisiona. O ego tenta resistir, grita, esperneia, argumenta. Ele te faz pensar que vai enlouquecer se abrir mão do controle. Mas é só pânico do velho, medo de perder a forma, medo do vazio. Mas você já sentiu esse vazio e sabe que, apesar de assustador, ele é fértil. Ele é o útero da criação. Para o novo vir, o velho precisa ser incinerado e você sente que não há mais volta. Você não consegue mais vestir o personagem, não consegue mais rir de piadas que não fazem sentido. Não consegue mais caber no que te achava demais. Você está queimando por dentro. E esse é o sinal. Então você se rende e na rendição a verdadeira alquimia começa. Porque não é o fogo que te destrói, é ele que revela o que sempre esteve por baixo do condicionamento. A chama original, a centelha eterna, aquilo que não pode ser programado, aquilo que é livre por natureza. Nesse ponto você percebe, o medo de morrer era, na verdade, o medo de lembrar quem você é. Porque o eu real não se encaixa, ele transborda, ele não é aceito, ele é sagrado demais para seguir normas. A morte simbólica não é o fim, é o começo. O ego, derrotado, recua. E pela primeira vez, o silêncio não é vazio, é presença. Você não precisa mais se provar. Você apenas é inteiro, nu, ardendo em verdade. E dessa fogueira interna nasce um novo ser. Não idealizado, mas verdadeiro. Não perfeito, mas real. E esse ser não repete o código, ele o reescreve. À medida que as cinzas do eu condicionado ainda pairam no ar, algo começa a se mover em silêncio. Não é uma voz, não é um pensamento, é um símbolo. Um fragmento de linguagem que não se diz com palavras, mas se sente com a alma. Um animal que aparece repetidamente nos sonhos. Um número que insiste em te encontrar. Um som, uma geometria, um gesto, um vento que sopra exatamente na hora da pergunta. No espaço entre o fim do ego e o início da essência, a alma começa a sussurrar. E ela não fala português, nem inglês. Fala a língua do campo quântico. A língua dos símbolos. É nesse campo que tudo vibra antes de se tornar matéria. É lá que as intenções são codificadas. É lá que a alma opera. E ela não explica, ela mostra. Por isso, quando você começa a ver repetições, coincidências e sincronicidades, não são apenas sinais, são conversas. Conversas entre você e a sua consciência maior. Cada símbolo é um espelho, um fragmento do todo se mostrando para você, mas não para ser interpretado com a mente. É preciso senti-lo, deixar o símbolo te atravessar, porque um símbolo não é uma resposta, é uma chave. Chave para portais internos, chave para memórias que não são desta vida, chave para arquétipos que vivem no seu inconsciente coletivo e te moldam desde antes do nascimento. O símbolo é a ponte entre o visível e o invisível. E uma vez que você aprende a reconhecê-los, nunca mais estará sozinho. Porque eles estão por toda parte. Na sombra da árvore, no padrão do chão, na lágrima que escorre quando uma palavra específica é ouvida. Não há acaso. Há linguagem, há sinfonia, há diálogo com o divino. E nesse ponto da jornada, você não busca mais respostas com ansiedade. Você aguarda os símbolos, você medita, silencia, observa, anota, sonha. E eles vêm, porque agora você é um interlocutor válido. Agora a alma sabe que você está ouvindo. E ela começa a revelar. Revelar padrões ocultos, contratos kármicos, ciclos que se repetem há gerações. Tudo começa a se reorganizar. O mundo externo passa a responder à sua vibração interna.
e você entende o código que você quer mudar fora. Primeiro precisa ser reescrito dentro, e os símbolos são as letras desse novo alfabeto. Não há manual, há presença, não há fórmula, há ritual. Cada símbolo é um portal e cada portal te conduz mais fundo, até que a própria realidade se torna um texto sagrado escrito no idioma da alma. E então, mesmo no silêncio, você ouve. Mesmo no caos, você lê. Mesmo na dor, você entende, porque o campo quântico responde não ao que você diz, mas ao que você vibra. Pare, sinta, respire agora. Porque é neste exato instante, neste ponto suspenso entre um pensamento e outro, que o código começa a se desfazer. Nenhum futuro está escrito, nenhum passado é fixo, só existe este momento. E é aqui, nesse espaço entre os segundos, que o tempo revela sua ilusão. O presente eterno não é um conceito filosófico, é um campo vibracional. Um estado de consciência onde tudo o que aprisionava se dissolve, porque não encontra mais onde se sustentar. O programa depende de continuidade, de memória, de expectativa, mas quando você habita o agora com totalidade, não há programa, há presença, há luz. Você já percebeu que quando está profundamente imerso no agora, diante de um pôr do sol, em um abraço verdadeiro, no êxtase da criação, o tempo desaparece? Não é uma metáfora. Ele literalmente deixa de existir para a sua consciência. E nesse espaço-tempo suspenso, algo acontece. As correntes da mente condicionada perdem força. Os códigos antigos, alimentados por narrativas de dor, medo e controle, enfraquecem, porque a mente programada vive do passado e projeta o futuro. Mas a alma vive no eterno agora, e nesse agora você não precisa se defender, nem se explicar, nem lembrar, nem esperar. Você apenas é. Um ser de pura vibração, pura consciência, pura presença. E essa presença é alquímica, porque quando você está presente, você está inteiro. E quando está inteiro, está conectado ao todo. E quando está conectado ao todo, o código não tem mais função. Ele se dissolve como névoa diante do sol, porque o código é ruído e o agora é silêncio. O código é repetição e o agora é criação viva. É por isso que todas as tradições espirituais falam do aqui e agora. Não é um clichê, é uma tecnologia espiritual, um acesso ao ponto zero da existência, onde todas as possibilidades quânticas estão disponíveis, onde você pode escolher diferente, onde o passado pode ser ressignificado, onde o futuro pode ser redesenhado. Onde não há mais comando externo, só vibração autêntica. Nesse espaço, o que era prisão vira portal. O que era dor vira sabedoria. O que era destino vira escolha. Porque no agora, você não carrega mais o peso do nome, da história, das máscaras. Você é só essência. E isso basta, isso cura, isso reconstrói. E é nesse instante tão sutil que quase passa despercebido que o código começa a morrer e a consciência começa a nascer. O que chamamos de mente nunca esteve confinada ao crânio. O que pensamos, sentimos, lembramos. Tudo isso é apenas a ponta de um imenso campo que pulsa ao redor de você, invisível, mas real. Seu corpo é quântico. Cada célula vibra com memórias, histórias, traumas e luzes que vão muito além da sua biografia. O seu corpo é uma extensão do campo mental. Ele registra, traduz, responde e molda o que você acredita ser pensamento. Por isso, desprogramar a mente sem incluir o corpo é como tentar silenciar uma orquestra desligando apenas um instrumento. No silêncio dos ossos, há registros de vidas. Nos músculos, emoções petrificadas. Nos órgãos, linguagens arquetípicas esperando decodificação. Quando você sente uma dor sem motivo,
ou um calafrio que vem do nada, ou um aperto que nenhuma palavra consegue descrever? É o corpo quântico tentando te dizer algo. A mente racional não entende, mas a mente sutil, aquela que habita cada célula, cada átomo, grita, sussurra, revela. O corpo é um campo, e esse campo está entrelaçado com memórias que vão além desta vida. Você está ouvindo? A ciência chama de biocampo, a espiritualidade de corpo energético. As tradições ancestrais o desenham em símbolos, mapas e mitos, mas todos dizem a mesma coisa: você é mais do que pele, carne e osso. Sua consciência pulsa em forma de vibração em tudo o que é seu, e ao redor de você também. Cada pensamento afeta o campo, cada emoção, cada respiração. Você não pensa com o cérebro, você pensa com todo o seu ser. A mente está nos seus pés, nos seus rins, no seu sangue, nas pontas dos dedos, e onde há mente, a possibilidade de reprogramação. A chave está em sentir, escutar, permitir que as tensões do corpo revelem os códigos ocultos. Ao observar com presença uma dor antiga, você desativa o loop. Ao respirar consciente onde sempre houve aperto, você reescreve o enredo. Ao dançar, meditar, tremer ou chorar, você libera frequências que há séculos estavam presas. A libertação não é apenas um insight, é um processo vibracional, corporal, quântico. O corpo quântico não mente, ele só repete o que você acreditou por tempo demais. Mas ele também é capaz de mudar rapidamente quando você muda sua vibração, seu foco, sua intenção. É por isso que cura quântica não é milagre, é alinhamento. Quando você lembra que sua mente não está só na cabeça, tudo muda. Porque agora o seu templo também é seu oráculo, o seu corpo também é seu guia. A maior armadilha da mente programada não é a dor, nem a prisão, nem mesmo a ilusão. É a luta. Porque enquanto você luta, o código segue vivo. Ele se fortalece em sua resistência, cresce em sua negação, se alimenta de sua indignação. Toda vez que você diz, eu preciso vencer isso, você reforça a realidade onde há algo a ser vencido. Toda vez que você diz, isso está me prendendo, você confirma a prisão. Mas há um segredo antigo, um que só os iniciados ouviam nas câmaras silenciosas dos templos. Aquilo que você para de lutar, para de existir. Sim, o código, essa matrix invisível de crenças, padrões e traumas, só tem poder porque você acredita que ele tem. O paradoxo é brutal. Quanto mais você busca se libertar da programação, mais você afirma que ela é real. Quanto mais você tenta dominá-la, mais você se enreda nos seus tentáculos. A única saída é uma que a mente linear não entende. Rendição, mas não a rendição do fraco, a rendição do sábio, o que reconhece que não precisa mais vencer, porque não há nada para vencer. Só há o que ser transmutado. Quando você solta, o código desfaz. Quando você respira sem medo, a ilusão começa a ruir. Quando você se permite estar plenamente presente com tudo o que é, com o medo, com a raiva, com o vazio, sem tentar mudar, controlar ou apagar, a magia acontece. É no espaço onde você não exige mais respostas que a sabedoria se revela. É na pausa entre os pensamentos que o real emerge. E nesse instante, você lembra, o código era só fumaça. Ele era apenas projeção da sua insistência em mantê-lo vivo. Não se trata de passividade, se trata de rendição ativa, de confiar, que ao invés de lutar contra o sistema interno, você pode acolher suas partes, honrar sua dor, reconhecer suas sombras como aliadas, e então, suavemente, elas perdem o controle. E o campo se abre. Você não precisa mais resistir à realidade, porque agora você a atravessa com consciência. Agora você dança com ela. Reescreve, transforma. É aqui que a verdadeira alquimia acontece. Esse é o momento em que o buscador deixa de buscar.
O guerreiro depõe a espada, o mago cala o feitiço e o ser simplesmente é. Você não precisa destruir o código, basta deixar de sustentá-lo. A realidade, como você conhecia, se desfaz e o novo emerge. Comenta aqui se isso te despertou. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Com gratidão profunda, encerramos mais essa jornada de consciência e despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, te inspirou ou acendeu alguma centelha de lembrança dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também está no caminho do despertar. Sua presença aqui faz toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que continuam desvendando os mistérios entre o visível e o invisível, entre o ser e o todo. E não saia agora do vídeo. Você encontrará 2 vídeos na tela final que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma e siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Nos encontramos lá, no tempo fora do tempo. Na verdade, por trás do véu.